tarde, muito obrigada pela apresentação e pelo convite para estar aqui. Fazer só uma pequena correção, eu já não sou há uns anos vice-presidente do Círculo Literário Agostina Bessa Luís, tenho um tempo, neste momento sou vice-presidente do Centro de Estudos Regianos, portanto este esclarecimento parece-me importante para não induzir ninguém em erro. Confesso que andei muito hesitante até encontrar a linha condutora para esta intervenção, que obviamente só podia incidir na literatura de viagens. E obviamente vou fazer algumas reflexões, posso ir lá atrás, mas depois vou-me focar fundamentalmente na segunda metade, digamos assim, nos 20 anos do século XXI. Gostaria de dizer que é sempre problemático nós identificarmos o conceito de literatura de viagens, porque é um conceito que nós sabemos que é polissémico, que pode abrir para uma abrangência muito larga e, além disso, partimos sempre para um profuso corpus textual. É um género híbrido, é um género muito difícil de delimitar, digamos assim, as fronteiras. E por isso mesmo é que a literatura de viagens abre também para uma multiplicidade muito grande de áreas disciplinares, sei lá, a poética, a estilística, a retórica, a sociologia, a psicologia, e portanto eu queria sobretudo pôr aqui em evidência o caráter híbrido e multidisciplinar do conceito a que me referirei várias vezes. E mesmo chego à conclusão que não é muito possível definir fronteiras, porque elas estão sistematicamente a redefinir, digamos assim. Falar que há naturalmente um corpus polimórfico e esse corpus configura-se em vários tipos de viagens, porque nós agora, em pleno século XX, vamos olhar para a viagem do conhecimento do país, quem quer viajar, e aí, na linha do que escreveu Fernando Cristóvão, eu posso ter as viagens na minha terra, Garrett, posso falar da exploração colonial e vou para obras de Serpa Pinto ou para outras que apareceram já no pós-25 de Abril, depois da descolonização. Posso falar em viagens exóticas e aí eu recuo lá atrás a Chateaubriand, que me dá conta disso. Também viagens de aventura, e para isso nós temos o mestre Conrado sempre conosco. Uma literatura de viagens que me apaixona particularmente é a reportagem jornalística e também a reportagem de guerra, e aí o nosso amigo polaco, Kapuscinski, penso que bate toda a gente. Sei lá, posso enverdar no âmbito das viagens culturais e vou a Tena, ou posso ver a reconstituição histórica e aí posso me focar no Equador de Miguel Sousa Tavares, ou inclusivamente, sobretudo depois do centenário das aparições, das viagens de turismo religioso. Isto aqui em Portugal, porque as viagens de turismo religioso nós sabemos que proliferam por todo lado. Estou-me a referir concretamente aqui a Portugal. Focando na segunda metade do século XX, eu acho que há um tipo de literatura de viagens que já não traz aquele apelo, digamos assim, oitocentista, e, portanto, nos vai projetar para territórios absolutamente desconhecidos. E é interessante ver como se procurou, de certa maneira, a alteridade, viajando por Tanger, pelo México, inclusivamente o apelo da Amazónia. Está bem, isso talvez não se tivesse visto tanto cá em Portugal, mas a literatura estrangeira
é significativa nesse aspecto. Como, por exemplo, aqueles que buscam um certo exotismo em Marrakech, no Peru, e, sobretudo, também na América Latina, quando houve uma especial atenção ao percurso que Che Guevara fez por lá. A literatura de viagens tem, a meu ver, um ex-libris em Bruce Chatwin. Eu acho que, de facto, ele é o mais expressivo representante da literatura de viagens no final do século XX. Eu refiro-me concretamente à sua obra Na Patagónia. Trouxe, de facto, a atenção, e já se vai perceber porque é que eu estou a pegar na Patagónia. Porque, de facto, ele vai chamar a atenção para algo que depois nos foi muito caro, que foi a viagem de Magalhães. E este livro, Na Patagónia, está escrito com uma mestria fantástica, em que Chatwin põe em evidência o nomadismo, a sedentariedade e o refúgio, tudo isso perspectivado no conceito de viagem. E eu fui buscar, então, Na Patagónia, justamente por causa da evocação dos 500 anos da primeira circunnavegação do globo, porque vou incidir, sobretudo, em obras que saíram sobre essa temática. E a verdade é que nós, através desta efeméride, e as efemérides servem justamente para isso, acabamos por olhar de outra maneira para a herança trágico-marítima que foi compilada por Gomes de Brito. E vimos que as coisas já não são propriamente o naufrágio das naus que iam fazer essa viagem, mas é também, e que tinham, como sabemos, no naufrágio do Sepúlveda, a sua perspectiva intertextual mais manifesta, mas também faz olhar para o movimento expansionista português e reinterpretar aquilo a que Eduardo Lourenço chamou o naufrágio da nação e que já tinha sido, de certa maneira, insinuado pela geração de 70. Portanto, segue-se agora, talvez, um conceito um bocado diferente do que, de facto, é a literatura de viagem. E, de qualquer maneira, nós vamos repescar, digamos assim, essa herança da história trágico-marítima. E verificamos que ela pode ser feita, essa recuperação de herança aparece por várias formas. Por um lado, ainda há o elogio e o patriotismo que põe em evidência todo o nosso passado histórico, com especial incidência, naturalmente, em 500, na época dos descobrimentos, e já vamos ver onde é que isso se manifesta, mas fundamentalmente no chamado integralismo lusitano e no movimento também da Renascença portuguesa. Depois caiu-se também um pouco, e ainda bem, quebraram os estereótipos, digamos assim, e caiu-se um pouco na paródia, e isso, esse tique parodístico fica-se a dever, obviamente, aos surrealistas, e aparece, sobretudo, nas décadas de 60 e 70, e depois há como que uma maneira ou outra de escrever a história, uma maneira de ficcionalizar a história que nos vai aparecer, sobretudo, a partir da descolonização. Mas qualquer uma destas linhas que nós possamos prosseguir relativamente à literatura de viagem vai se presentificar de formas completamente variadas. Basta nós lembrarmos, por exemplo, dos naufrágios
vezes de Jaime Cortesão, ou no Poeta e a Nau, de Augusto Casimiro, olhar também, isto tudo ligados à estética saudosista, naturalmente, olhar também para a obra do Mário Beirão, ou para os integralistas, qualquer um dos integralistas, mas sobretudo ponho em evidência o António Sardinha e, obviamente, também o Mário Beirão. Mas isto não é uma exceção, porque se nós, e nada tem a ver com o facto, com esta tendência saudosista e, de certa maneira, passadista, porque se formos olhar para um Fernando Pessoa, ele vai, de facto, na mensagem, embora numa dimensão mítica, olhar para o mar português, em que vê, digamos, as duas faces da moeda. Por um lado, um heroísmo muito grande e, por outro lado, a tragédia. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E depois, tudo aquilo que nós, efetivamente, perdemos para que o mar fosse nosso. As mortes, os sacrifícios, as saudades, etc, etc. Portanto, eu voltarei à mensagem porque me parece que vale a pena, mas não queria deixar de pôr em evidência o soneto de António Correia de Oliveira, intitulado A História Trágico-Marítima, ou também As Saudades Trágico-Marítimas de Afonso Lopes Vieira, porque qualquer um deles se vai inspirar nessas tragédias da história trágico-marítima. Se chegarmos a Miguel Torga, podemos achar que ele não tem nada a ver com isto, mas há, de facto, nos poemas ibéricos, a tragicidade da história trágico-marítima. Basta eu evocar aquele poema O Mar. Tinhas um nome que ninguém temia, eras um campo macio de lavrar, ou qualquer sugestão que apetecia. E depois, continua, fomos então a ti cheios de amor, e o fingido lameiro a soluçar afogava o arado de ladradores. Mar, enganosa sereia, rouca e triste, foste tu quem nos veio namorar, e foste tu depois que nos traíste. E depois questiona Torga, quando é que acabará o sofrimento? Quando é que o mar nos deixará de tentar? Portanto, esta duplicidade do mar, que já foi insinuada por Fernando Pessoa, aparece também aqui nos poemas ibéricos de Miguel Torga. E se nós continuarmos, o Teixeira de Pascoais, eu sei que se integra no movimento saudosista, mas que ele próprio diz que a história de Portugal é uma tragédia de 8 séculos que ainda não findou. E que ainda não findou, nós vamos ver depois. Falar, por exemplo, num Jorge Sena e num Francisco da Cunha Leão, porque ambos vão evocar o naufrágio do Sepúlveda. Trata-se de uma evocação naturalmente, absolutamente metafórica, e o Francisco Leão fala sobretudo no naufrágio de Goa. Mas o Sepúlveda aparece muitas vezes como uma metáfora da desgraça e da tragédia. O mesmo, se continuarmos a avançar, se passa com Manuel Alegre, que, segundo Eduardo Lourenço, põe em evidência a tal nostalgia da epopeia, e nós aí vamos encontrar a pátria à deriva, o barco à deriva, que é, digamos assim, a pátria perdida, que sofreu todas as vicissitudes para passar o Cabo das Tormentas. E, portanto, Manuel Alegre refere-se, sobretudo, às lágrimas e ao sangue que foram derramados por um país que está vocacionado, digamos assim, para ser um país marinheiro, mas de marinheiros errantes. O Rui Belo, na pequena história trágico-terrestre, faz também uma leitura pessimista,
de um país retrógrado, agrário, portanto, estamos a entrar noutro tipo de navegações, digamos assim, sem esquecer, sempre tendo como referência as navegações de 500. E muito influenciados por a geração de 70 e, de certa maneira, por um razoado do Eduardo Lourenço acerca do navio Nação, como comprovam textos de Sofia de Melbrenner e de Natália Correia. Falar ainda, por exemplo, de uma Torre de Barbela, de Rubená, ou da trilogia lusitânia de Almada Faria, que é muito interessante porque quando o Almeida Faria convoca a intertextualidade, vai-se focalizar num período revolucionário do pós-25 de Abril, onde há um grupo de pessoas que se juntam justamente para repensar Portugal. O Vasco Graça Moura escreve-nos também, temos também um pequeno livrinho do Vasco Graça Moura sobre o naufrágio do Sepúlveda, que mais não é que o naufrágio do empresário, naufrágio em termos materiais, em termos económicos e financeiros, do empresário nas vésperas da Revolução do 25 de Abril. E citar ainda nomes como António Lobo Antunes, de As Naus, ou dos Infiéis, de Fernando da Costa, que o caso de Fernando da Costa, ele faz uma tentativa de reinterpretação da história trágico-marítima em perspectivas muito interessantes, porque tenta o estudo da psicologia do povo português e, de certa maneira, também a nossa história coletiva. Quero com isto dizer que há uma certa heroicidade nas nossas descobertas que vai contaminar, digamos assim, novas rotas. E a verdade é que estas descobertas, estas viagens, andaram sempre ligadas à palavra tragédia. Tragédia pelos naufrágios, tragédias pelas doenças, tragédias pela fome, pelas mortes, e de certa maneira isto vai criar algumas pontes, digamos assim, com a atual aventura, agora um bocadinho diferente, mas eu ainda estou no século XX, já vou para o século XXI, que é a imigração portuguesa, que é de facto também uma história trágica, só que não é marítima. Naturalmente nós sabemos que em pleno século XXI houve um volte-face da imigração e as características são completamente diferentes. Não deixa, contudo, de ser a distância que pauta determinados sentimentos e determinados condicionalismos. Quer dizer que a certa altura, e agora eu aproximo do século XXI, vai-se começar a esquecer a história trágico-marítima de per si, em determinados contextos, vai-se continuar a reabilitar o ideário estético e cultural da geração de 70 e, através de práticas intertextuais que muito aplaudo, há várias tentativas de tentar reescrever a história de Portugal e, em particular, reescrever numa outra dimensão o naufrágio de Sepúlveda. Este percurso que estou a fazer conduz-me àquilo que, de facto, quero tratar, que são obras que foram publicadas sobre a viagem de Fernão de Magalhães. Elas são tantas que eu restringi muito, já vou dizer qual foi o meu critério. Ao comemorar-se os 500 anos da primeira viagem de circunnavegação, houve também por questões de marketing e por questões comerciais, naturalmente, houve uma explosão da literatura de escritos sobre esta viagem, embora ela tenha sido concluída por Sebastião Del Cano. A verdade é que
o grande mérito pertenceu ao Fernão Magalhães, pena nossa que não tenha sido ao serviço de Portugal, e lá ficou o Fernão Magalhães nas Filipinas. Mas por isso mesmo é que a figura de Fernão Magalhães tem merecido inúmeras homenagens, a começar pelo nome dos estreitos, que cruzou. No fundo, ele foi o primeiro que chegou à Terra do Fogo. Lá eu tive a sorte de poder lá estar e respirar o Magalhães profundo. Há um fantástico museu na Patagónia, todo ele dedicado a Fernão Magalhães. O nome do homem é conhecido em toda a América do Sul. Temos um pinguim com o nome Magalhães, e um número imenso de objetos ligados à astronomia que também vão buscar o nome dele, como foi, por exemplo, a NASA espacial, que em 89 foi para Vênus. Para além do mais, convém não esquecer, e por isso eu disse que voltaria à mensagem, que ele foi imortalizado por Fernando Pessoa na mensagem, e não vou ler tudo, não tenho tempo, mas deixem-me ler só um bocadinho deste poema da mensagem, onde se lê: violou a terra, mas eles não o sabem e dançam na solidão, e sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. Portanto, aqui aparece a figura mítica, digamos assim, do Fernão Magalhães, e de facto, lá embaixo, na Patagónia, o Fernão Magalhães é quase que adorado como um mito. Ora bem, eu circunscrevi-me a publicações entre 2017 e 2020. Publicações só nestes 3 anos que falaram da viagem de Fernão Magalhães. Vou-me referir sobretudo a portuguesas, mas não posso passar à frente do Stefan Zweig. Este austríaco deixou-nos, de facto, uma obra notável que faz uma espécie de uma biografia, aliás, chama-se Magalhães, o Homem e o Seu Feito, faz uma biografia do Fernão Magalhães. Esta obra tinha sido publicada em 1938, mas depois volta a ser publicada em 2017 e de facto temos aqui uma descrição minuciosa, com um pormenor extremamente minucioso, com uma pujança narrativa muito grande, e sem nunca esquecer as circunstâncias históricas que rodearam esta viagem. Há agora 2 obras, uma espécie de 2 em 1, que vos quero falar, que se trata de banda desenhada. Temos o Magalhães até ao fim do mundo, do Christian Claude, que saiu em 2018, que é uma história interessante, contada em banda desenhada, tem também ilustrações muito bem feitas, e que é uma espécie de leitura, digamos assim, que é para todas as idades. Já tinha sido publicada em 2011 e depois volta a ser publicada em 2018. E aparece também uma outra banda desenhada, em português, de um escritor transmontano, Alexandre Parafita, e da uma pedagoga brasileira, Simone de Fátima Gonçalves, com ilustrações de Rui Pedro Lourenço, e é uma espécie de título infantil juvenil que, enfim, tem de facto a capacidade de convocar a curiosidade de novos leitores. Depois, em 2018, sai uma obra nos Passos de Magalhães, de Gonçalo Cabilho, que é uma espécie de reportagem jornalística, e aqui nós estamos a ver porque é que eu falei na literatura de viagens enquanto género híbrido, quer dizer, é que tudo cabe aqui. É a história enfim, a reportagem, digamos assim, de uma viagem cultural que passa por vários sítios e que naturalmente
vai também a Lisboa, Manuelina, mas depois às cidades espanholas que se prendem com os descobrimentos, até chegar ao Estreito de Magalhães. Portanto, faz uma espécie de uma reinvenção da viagem de Fernando Magalhães, mas, a meu ver, esta obra tem uma grande superficialidade na construção dos lugares. Ela tem uma boa função pedagógica, até porque é acompanhada por um mapa, portanto há essa preocupação pedagógica, mas em termos literários não vai longe. A meu ver, isto é muito pessoal, a versão televisiva foi ter mais êxito do que propriamente a versão literária. Já em 2019, há duas obras que eu considero matriciais. Uma não é portuguesa, é italiana, que é de Gianluca Barbera, saiu em 2019 e faz o relato da circunnavegação, mas aqui a originalidade desta obra é que é feita a partir da voz de Juan Sebastián Elcano. Ele é que é o narrador e é um dos poucos sobreviventes. E naturalmente que nesta obra ele vai reivindicar para si o mérito, digamos assim, da viagem. É interessante, é original e foi uma obra que teve a preocupação, eu já estou quase a acabar, está bem? É uma obra que teve a preocupação de investigar, de ver as fontes históricas, de não trair, digamos assim, a história. Agora, a minha obra preferida destas que falam da viagem de Magalhães é, sem dúvida, a Ave do Paraíso de João Morgado. Foi a par do Stefan Zweig, a obra de João Morgado foi aquela que mais me encantou e que tive o privilégio de ler na própria Patagónia, o que quer dizer que isso também ajuda. Ele busca também um apoio científico do historiador José Manuel Garcia e apresenta esta obra, que é um romance inovador, onde a história se entrelaçam, mas de uma forma harmoniosa, que nos dá conta da vida intensa que teve Fernando Magalhães. É uma obra que, por vezes, cruel, de um hiperrealismo, que nos dá a dimensão do herói e também a dimensão do homem. Quando Fernando Magalhães deixou Sevilha, em 1519, deixou a sua namorada lá e prometeu-lhe que havia de regressar com uma ave do paraíso. E é justamente isto que dá nome ao livro do João Morgado. Aliás, deixem-me ler-vos só um bocadinho para ver que, de facto, há um entrelaçamento fantástico entre a história e a ficção. Professora, por favor, só terminando, porque senão não há tempo para o outro palestrante falar. Então, mas disseram meia hora, foi isso que me disseram, mas eu então acabo. São 20 minutos cada um. Dizendo só que me faltou falar no livro, a Odisseia Magnífica, Uma Volta ao Mundo com Magalhães e Covid, que é uma obra, pronto, que tem o valor que tem. O autor é conhecido, sobretudo como sinólogo. Para mim, esta obra é relativamente fraca. Portanto, e dizer só que a literatura de viagens é, de facto, um ex-libris que renasce a quando das efemérides. Eu peço desculpa, mas tinham-me pedido para falar meia hora e está mais ou menos, não é?